homem começou a marcar o corpo há milhares de anos e, com o passar do tempo, essas marcas ganharam nome: tatuagem. A origem dela é incerta, mas certo mesmo é que todas as culturas do planeta, de alguma forma, fizeram uso da tatuagem. Algum tempo atrás, aliás, era demonizada, tida como símbolo de rebeldia, mas, atualmente, representa estilo de vida. E não se engane, o mercado é grande, onde é possível encontrar tatuadores incríveis, capazes de representar na pele verdadeiras obras de arte. A origem das coisas de hoje está marcante, na flor da pele, como uma linda tatuagem realista. Acompanhe. Bom, meu nome é Fernando Souza, tenho 42 anos, já fiz algumas faculdades, mas não concluí nenhuma delas e estou trabalhando agora há 16 anos como tatuador. A tatuagem em si ela não teve uma única origem, né? Ela surgiu assim, em várias regiões do mundo e o que o pessoal estuda é que eram como se fosse uma coisa mais cultural, mais tribal, né? Tem algumas regiões que era mais voltada para a religião, que é como se fosse uma marca de proteção sagrada. Em outras regiões eram ritos de passagem, tinham tribos que usavam isso como uma marca de guerra. Então, alguns guerreiros que iam para a guerra tinham os cortes, os ferimentos, e eles passavam algumas plantas medicinais que tinham pigmento, e isso acabava marcando a pele. Então isso mostrava que as pessoas mais marcadas eram os melhores guerreiros, então isso acabou tornando uma tradição. Então cada região do mundo teve digamos assim, uma história relacionada à tatuagem, né? Mas não existe uma única origem, porque os primeiros registros históricos da tatuagem, das múmias que foram encontradas, já tem mais de 5 mil anos e tatuagens, múmias com mais de 60 tatuagens no corpo. Então, relacionadas à fertilidade, proteção, saúde. Então, tipo assim, não existe uma única origem e um único povo que deu origem à tatuagem. Meu nome é Madi, sou tatuadora e eu tenho 29 anos. Eu sou formada em artes plásticas, né? Aí eu sempre tinha esse interesse em tatuagem mesmo. Eu sempre desenhava, enquanto eu estava fazendo a faculdade, estava desenhando desenhos para tatuar, nananã. Mas eu nunca tinha essa oportunidade, né? Aí chegando aqui, eu não falava português, né? Aí eu precisava de um emprego que não precisava falar tão perfeitamente, né? Aí eu levei o meu portfólio de desenho para outros estúdios, assim, um monte, mostrando para eles, tipo, aqui meu trabalho, nananã. Aí um estúdio me aceitou. Aí eu comecei a tatuar faz 6 anos, né? Fiquei 1 ano lá no estúdio lá. E aí saí para o Sudoeste, fiquei 5 anos no estúdio no Sudoeste. Agora eu tô aqui. Aí eu fiquei lá nos estúdios assim, não tão confortáveis, né? Aí eu sempre quis um espaço grande assim para oferecer para o cliente um atendimento melhor, né? Um espaço mais de boa para o cliente sentar, ficar mais à vontade, que eu achei que isso estava faltando um pouquinho. Então a gente abriu aqui, né? Com isso em mente, com o número 1, né? Aí o conforto para o cliente, conforto para os artistas, né? Um ambiente bem organizado. Então é isso. A tatuagem é uma arte que extende milhares de anos, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Eu tenho uma honra seguir nesse ramo e continuar essa história com as mudanças na tecnologia e oferecer melhor. Nossa, é muito legal. Eu pesquisei o mercado, sim. Naturalmente, né? Ao longo dos 5 anos que eu fiquei tatuando nessa área, eu comecei a aprender como que funcionam as diferentes partes do Sudoeste, né? Aqui, por exemplo, a gente não tem tanta gente passando na frente, mas tem o hamburgueria do lado, tem os prédios aqui do lado também, então a gente não é mal situado assim, não.
A gente pesquisou sim a legislação porque a gente quis muito que o estúdio tivesse a licença de funcionamento da Anvisa, que é primordial, né? E botar a segurança das pessoas em primeiro lugar. Então, sim, a gente pesquisou muito, a gente fez muito curso. Eu comecei a tatuar 6 anos atrás, em Sobradinho, né? Aprendi com 2 nomes grandes do tatuagem em Sobradinho mesmo, né? Aí realmente você fica como um aprendiz no estúdio, né? Você assiste o dia a dia lá, você faz muita limpeza, né? Assiste os caras tatuando, aí você vai perguntando. Agora tava difícil, porque eu não falava português, né? Então eles ficavam falando pra mim, eu ficava tipo, mas enfim, foi de boa. Meus 2 estilos são realismo e traço fino, né? Eu acho que eles se complementam bem. O traço fino é tipo um nomezinho com aquele traço bem bonito, né? E aí o realismo é replicar uma foto na pele. Então, divertido. Com tatuagem mesmo, eu tenho já 16 anos. Pintura, desenho, assim, desde criança eu sempre mexi, mas profissionalmente há 16 anos. E desde criança sempre focado mais no hiperrealismo, né? Que é realmente a reprodução de fotografias, de tudo que a gente consegue ter no mundo real. E basicamente isso é o que a gente interpreta numa pintura, que é a composição de luz e sombra, valores tonais, o que faz uma imagem ter aquele efeito 3D que o pessoal gosta, né? Então eu tento passar isso para a pele, trazer isso para a pele com o máximo de fidelidade possível para conseguir ter esse efeito fotográfico na pele dos meus clientes. A tatuagem no Brasil ela começou em torno de 1960 com um tatuador que foi o Luke Tattoo. Ele veio aqui para a região de Santos. E daí na região ali portuária foi onde deu origem ao primeiro estúdio, né? Foi começando a disseminar a tatuagem dentro do Brasil. Isso inclusive foi uma das questões que já um pouco antes já começaram a conectar a tatuagem com o mundo mais marginal, né? Uma coisa mais de colocar a tatuagem como uma imagem ruim de quem tinha, pelo fato de que os tatuadores, as pessoas tatuadas geralmente eram marinheiros, pessoas que viajavam muito, que eram um pessoal que na região portuária, onde tinha umas zonas de prostituição também, esse movimento era muito forte, então a tatuagem começou a ser associada a esse tipo de público, né? Então, na Inglaterra também, uns 100 anos atrás, a própria Inglaterra adotou a tatuagem como uma forma de marcar os prisioneiros. Então, diversos países associavam a tatuagem a contextos mais criminais, assim. Então, isso criou uma imagem ruim para a tatuagem durante um bom tempo. E aqui no Brasil, quando ela chegou perto de 1960, ela veio para a região dos portos com os marinheiros ali também. O nome tatuagem, o nome tatu, ele deriva do som que antigamente, antes das máquinas elétricas existirem, a tatuagem era feita com pontas de ossos, né, ossos afiados, que eles colocavam sobre a pele e batiam nesse osso para poder fazer a perfuração e a pigmentação. Esse som do toque, do tatal, que eles chamam, que deu origem ao tatu. Então, e esse James Cook foi quem deu a origem a esse nome, né, quem fez a primeira vez esse nome. E daí da Inglaterra, ele, com a questão dos marinheiros e tal, acabou se espalhando essa palavra, né? Dificuldades a gente tive para abrir, assim, como qualquer empresa, né? A gente tive que correr muito atrás. Agora, meu parceiro, ele é brasileiro, né? Então fala português de boa. Então não sofri muito com esse aspecto de ser estrangeira, não. Felizmente, não deu esse problema. A gente abriu essa estúdio em 2022, então 8 meses atrás. Tá chegando o nosso primeiro aniversário e tá tudo indo bem. Geralmente, os meus clientes me procuram pelo traço fino e também pelo realismo. Nesse momento, eu estou seguindo nos dois, mas eu sempre gostei do realismo, né?
A coisa boa com tatuagem é que é super acessível, sabe? É um jeito de fazer uma arte que a pessoa vai ter no corpo, valoriza demais, que deixa mais bonito, né? Em vez de pintar uma quadra que pode ser que a pessoa não quer comprar. É bem interessante esse aspecto. Outra coisa muito interessante com tatuagem é que mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Faz uma tatuagem, a pessoa se sente bem, fica feliz, aí vai vivendo a vida tipo mais feliz, sabe? E aí esse aspecto é muito bonito. Muito que você não sente isso pintando quadros, por exemplo. A pessoa realmente tem uma conexão forte com a arte, você faz a pessoa se sentir bem. É bem legal. Como que eu me preparo para fazer uma tatuagem? Na verdade, o processo começa vários dias antes. A gente faz uma consulta, eu e o cliente, né, uns dias antes, aí eu vou trocando referências com eles, né, aí eu vou desenhando, mando pro cliente, o cliente aprova ou não, a gente faz os ajustes, aí a gente já tem a arte pronta. No dia de tatuar mesmo, aí só o cliente chegar, a gente vê o tamanho, né, imprimir a arte, vê o encaixe, aí já colar o decalque na pele e tatuar. Então, é muito preparação, mas é um ciclo, né? É bem tranquilo. Eu não me imagino fazendo muita outra coisa aqui no Brasil, né? Porque atrapalha um pouquinho a idioma, né? Mas eu sempre quis trabalhar com artes em geral, né? Então pensei, pode ser mais para frente virar professor de artes, alguma coisa assim. Mas eu não estou seguindo nesse ramo agora por conta da tatuagem. Melhor focar 100% nela, né? E ver onde que chega, em vez de ficar diversificando demais. Assim, para conseguir os primeiros clientes foi difícil, né? Porque ninguém nunca viu o seu trabalho. Aí você tem que ser seu melhor amigo, sentar lá e confiar mesmo. Aí já quando você faz uns 5, 6, já fica um pouquinho melhor, mas ainda está muito instável. Aí você vai seguindo, né? Vai no recomendação, né? Aí tatua um amigo, aí o amigo, primo do amigo. Aí vai. Mas foi uma luta. Para conquistar a primeira cliente, foi difícil. Eu lembro exatamente como que foi. Ela foi a esposa do amigo, né? Aí ela, corajosa demais, sentou lá na maca. Agora, a gente não conversava muito, né? Que eu não estava falando tão bem. E aí ela só confiava. Mostrei o desenho para ela deitou lá na maca e comecei a fazer o traço, né? Aí é muito confiança do cliente e confiança em si, que é difícil crescendo esse aspecto, né? Vocês têm que ser 100% confiantes que vai dar super certo, né? Porque tatuagem é pra sempre, né? Então tem que acreditar e vai. A jornada de aprendiz de tatuagem foi interessante mesmo. Foi muito focada em desenho, né? Controle, dexteridade, né? Que é muito importante para segurar a máquina. Foi interessante porque realmente eu não falava português, né? Os caras ficavam falando para mim e eu chutando, assim, se tava a coisa certa para fazer. Aí, às vezes, acertava, às vezes não acertava, mas é muito estudo, né? É tipo virar padeiro, né? Se não aprende, faz o primeiro pão e sai perfeito, sabe? E anos de estudo. Você pode estudar a sua vida inteira e aí sentir a vontade de estudar mais, né? As primeiras máquinas de tatuagem elétricas, em torno de 1900 foi quando deu origem às primeiras máquinas de tatuagem, né? Que eram máquinas de bobina, mais antigas, mais pesadas, mas que já tem o mesmo, digamos assim, o mesmo conceito do que a gente usa até hoje, né? As primeiras máquinas de tatuagem elétricas, em torno de 1900, foi quando deu origem às primeiras máquinas de tatuagem, né? Que eram máquinas de bobina, mais antigas, mais pesadas, mas que já tem o mesmo, digamos assim, o mesmo conceito do que a gente usa até hoje, né? Que são as bobinas elétricas que batem ali, trazem um batedor que injeta a agulha na pele. E nessa época que veio para o Brasil já existia esse tipo de equipamento, era bem mais rústico, bem mais
precário, mas já era um equipamento elétrico, não era mais esse processo manual. Eu já tatuo há 16 anos, né? Mas acredito que uns 12, 15 anos atrás a tatuagem deu um boom, um crescimento muito grande, e de lá para cá vem crescendo cada vez mais, num ritmo muito forte. Eu acredito que boa parte disso foi devido ao incentivo, digamos assim, da mídia, né? Antigamente a gente, como eu te falei, a tatuagem ela tinha uma imagem marginalizada, e depois de um tempo a gente começou a ver em jornais, filmes, programas de televisão, pessoas que são os protagonistas tatuados, né? Geralmente a gente vê os atores, o mocinho começou a ser o cara tatuado e não mais o bandido, né? Nos filmes. Então isso trouxe uma imagem positiva para a tatuagem. Hoje em dia você vê cozinheiros, arquitetos, os caras lá todo tatuado, isso é sinal de estilo, né? Um cara que é estiloso, tá? O cara é todo tatuadão. Então isso começou a trazer uma imagem positiva para a tatuagem. E também a questão de como a informação dentro do mundo da tatuagem começou a desenvolver muito. Hoje a gente consegue estudar ao vivo com alguém na Rússia, com um cara da França. Então, tecnicamente, a tatuagem começou a crescer muito também. Então começou a se desenvolver e tornar algo realmente artístico, né? Antigamente, quem tinha um talento de desenho ia para a arquitetura, ia para o design. Hoje em dia a gente vê muitos arquitetos já com o nome, largando a profissão e entrando no mundo da tatuagem, porque é um mundo que está dando um potencial de crescimento para quem quer trabalhar na área, e você consegue ter a liberdade de fazer o seu estilo, né? Você não está ali para cumprir um pedido de um cliente que você tem que estar amarrado a um padrão. Então você pode fazer a sua liberdade artística, criativa, na pele do cliente. Bom, basicamente o que a gente trabalha em cada sessão é a máquina, né? A máquina de tatuagem, cada tatuador tem uma preferência. É o equipamento, assim, digamos que mais muda de um trabalho para o outro. Hoje em dia, as agulhas que a gente usa, o sistema é diferente, né? Não é mais aquelas agulhas antigas que a gente conhecia, aquele bastãozinho comprido. Hoje o que a gente trabalha são cartuchos, são agulhas que são dentro de uma pecinha plástica ali protegida, e então ela já vem toda isolada, então você não precisa ter várias máquinas conectadas com a agulha. É uma máquina só que você troca só essa ponteirinha. Então é um processo mais rápido, mais seguro, mais eficiente, e que, como eu falei, é descartável também, então é totalmente seguro ali. E a questão das tintas, que hoje em dia cresceu muito o mercado, então a gente tem várias opções de tintas, todas elas bem seguras e testadas. E o restante do material são só descartáveis mesmo, batoque, papel, luva, coisas que a gente precisa ter só para manusear o produto ali, né? Mas basicamente para uma tatuagem seria máquina, agulha e tinta. É o kit que a gente mais vai precisar entender para produzir um bom trabalho. Até pouco tempo atrás essas pomadas eram proibidas, né? Apesar de elas realmente funcionarem. Eu preciso confirmar isso, mas eu ouvi por notícias assim que já existem pomadas que são legalizadas, são dentro do padrão de segurança ali, e elas realmente ajudam bastante, assim. Geralmente você tem que passar a pomada cerca de 1h30 antes, passa a pomada, passa um plástico para poder abafar a pele, né? Que nesse processo de abafamento ali, a pele acaba absorvendo mais a pomada, e daí depois disso você tem ali cerca de 2, 3 horas de trabalho, onde a dor da pessoa diminui de uns 70%, 80%. Então realmente ajuda. Em alguns casos você sente que a pele ela fica um pouco enrijecida, então dependendo do trabalho que você vai fazer, se é um trabalho sombreado, por exemplo, que você tem que passar a agulha bem suave na pele, a agulha já tem um pouco de dificuldade de entrar, então você tem que acabar forçando um pouco mais a pele. Mas tem trabalhos como tribal, escrita, que você já coloca a agulha já com mais pressão, essa diferença não interfere tanto no processo. Então, dependendo do trabalho que você vai fazer, realmente ajuda. É só realmente pesquisar uma pomada que seja permitida no mercado. As dificuldades no começo desse negócio foi que não tinha ninguém, né? Foi eu e meu parceiro Léo, né? Aí não tinha outros artistas, outras pessoas para somar com a gente aqui. Foi só eu nessa sala enorme, sozinha. Aí, para ganhar a confiança das pessoas que querem juntar aqui no estúdio, foi interessante, mas foi bom, porque agora a gente tem um time bem grande e um time feliz, né? É bem legal.
fiz sim também cursos para ir melhorando a tatuagem, né? A gente não para de aprender, não é uma coisa estática, né? Sempre tem alguém evoluindo, então tem que seguir evoluindo também. Aqui no estúdio hoje a gente tem 7 tatuadores, a gente tem também 2 body piercers e um barbearia. Aí os tatuadores a gente colabora no espaço mesmo, piercers também, e a barbearia é a parte. O benefício de ter essas 3 opções aqui no estúdio, né, é que todo mundo chama um cliente diferente, né? O barbearia é mais homens, né? Aí tem muito mais fluxo. A piercer e tatuagem, a gente vai mão em mão, assim, né? Mais ou menos o mesmo público. Mas é bem interessante porque todo mundo traga alguma coisa boa. Existem vários modelos de máquinas diferentes, tanto as de bobina, que apesar de ser um modelo mais antigo, elas são muito eficientes, né? Que nem os carros antigos, né? A gente olha, hoje em dia já não é uma coisa comercial, mas a gente sabe que tem muito mais qualidade do que os carros atuais, que apesar de toda a tecnologia, qualquer probleminha você tem que trocar o carro inteiro. Então as máquinas também têm esse padrão. As antigas elas são mais trabalhosas, mas o que ela faz, ela tem uma eficiência maior. Hoje em dia a gente tem essas máquinas a máquina rotativa, né? Que ela em tese serve para todas as funções, para traçar, para sombrear, para colorir. Só que tem diferenças de curso, que é aquela roda do trem que eu falei, né? Quando esse eixo ele é maior, a máquina é mais forte, quando esse eixo é menorzinho, a máquina é mais suave para fazer sombra. Então não existe assim uma máquina melhor ou pior, existe a máquina certa para o tipo de trabalho que você vai fazer. Se eu for pintar uma parede, por exemplo, eu vou precisar de um rolo de pintura grande. Se eu for pintar um negocinho pequenininho, eu preciso de um pincelzinho que dê aquele detalhe. E as máquinas são a mesma coisa. Se eu quero fazer um fechamento de costas colorido, eu preciso de uma máquina potente que vai conseguir injetar uma quantidade de agulhas grande na pele do meu cliente de maneira eficiente. Mas se eu quero fazer um trabalho de um rostinho de neném sombreado, eu preciso de uma máquina suave que não arranhe a pele do cliente, que faça um trabalho delicado. Então a máquina certa para o trabalho certo, ela vai ajudar o tatuador a alcançar um resultado melhor em menos tempo. Bom, a gente pode decompor praticamente qualquer tipo de desenho de tatuagem basicamente em 3 técnicas, né? Que é você saber traçar, você saber pigmentar uma área sólida, fechar aquela parte da pele com tinta sólida, e você sombrear, que é você fazer a transição de uma cor para outra. Quando você começa a pintar uma área escura e vai clareando até assumir. Então, se você dominar essas 3 técnicas, você consegue criar praticamente qualquer desenho. Qualquer estilo de tatuagem que você for analisar de perto é composto pelo contorno, pelos preenchimentos e a hora que o preenchimento muda de uma cor para outra, que é a transição, que é a sombra. Então, basicamente, essas 3 técnicas. A tatuagem, desde que surgiu, ela já tinha vários estilos, né? As tatuagens, os tribais maoris, cada tribo tinha uma característica própria, daí tinha os desenhos orientais, os old schools, ticano. Então, tipo assim, pelo fato da tatuagem em si ter se originado em diversas regiões, cada região tinha a sua característica, o seu estilo. E de alguns anos para cá, como isso se popularizou e se tornou realmente arte, se tornou ali uma questão de design, então os artistas começaram a colocar o seu próprio estilo no desenho. Então existem vários estilos hoje mais modernos que estão surgindo, aquarela, pontilhismo, surrealismo. Então está virando a mesma coisa que você vai no museu encontrar várias obras assim, você consegue encontrar esses estilos dentro da tatuagem também. O mercado de tatuagem agora, como explodiu em popularidade, né, é muito bom para a gente, é bem competitiva, né, então a gente tem que sempre buscar melhorar, né, oferecer o melhor para o cliente também, isso é bem importante, mas realmente tem muito estúdio aqui, então a gente busca ser um pouquinho diferente, atendimento um pouquinho diferente, barbearia, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem muito para crescer ainda, muito para ainda oferecer, né, a gente não parou por aqui, a gente vai buscar mais e mais e mais, né? Mas tá indo bem. Tô feliz onde que a gente tá agora, por 8 meses, tá ok, sabe?